galera já tá chegando legal, porque assim, né? O pessoal gosta do quê? De quando tem ali, né, uma confusão. E aí é o que o Kesley Júnior fala. VH. Hora de falar daquilo que o Brasil quer. Que o Brasil gosta. Bota na tela então, produção, o que o Brasil gosta. Vamos embora começar o nosso de placa. Palestino 1, 0 para a equipe do Flamengo. E um belo gol de Cornejo, tá? Quando a fase não é boa, você toma um gol desse do Palestino, né? Não é do Manchester City. Já que você, nessa função, Otávio Neto, não comparece tanto, acho que foi a primeira vez a estreia? É a primeira vez. A frase é você nessa função não comparece tanto em outro ambiente. Não. É muito Dependendo do recorte, né, Mauro Betti? Ô, Otávio Neto, dá pra dizer que o Flamengo tá em crise? Sim, pra não chorar. Ah, cara, eu acho que... Assim, pro torcedor do Flamengo, sim, né? Ontem, quando meu chefe chegou e falou, nosso chefe, né? Ó, amanhã você vai fazer o de placa como comentarista, beleza? Dá pra você fazer e tal? Eu falei, pô, dá, tranquilo, pode contar comigo. E aí depois, conversando com a produção, eu falei, cara, amanhã no de placa a gente deve falar bastante do Flamengo. Eu sou testemunha desse momento. Seria importante se tivesse um cara que vive mais o Flamengo e tal, porque a galera sabe que eu sou vascaíno e tal, e pode ficar, de certa forma, enviesada a minha leitura do jogo por conta disso, né? Dependendo do que acontecer. Aí ele, não, pô, mas o Flamengo vai ganhar esse jogo, aí então é mais tranquilo, né? Fica mais leve. Eu falei, é bom vocês terem um flamenguista pra fazer no meu lugar. É isso. Por quê? Porque vai dar Beyblade. Isso antes, né? Isso ontem. O Ricardinho Não, ontem e antes, né? E aconteceu, cara. Deu o Beyblade que eu imaginava. Quer dar um Beyblade? Eu acho que, dar o Beyblade deu merda. é o Beyblade. Não, o Beyblade eu sei que é. Fui Então. pai nessa Deu Beyblade época. é que deu... Deu ruim. Deu ruim, né? Pra não dizer o português claro aqui, logo pela manhã, pro brasileirinho que tá tomando seu café aí. Crise talvez seja uma palavra forte, mas tá às vésperas de uma crise pro Flamengo, cara. Cara, porque assim... Se tratando de Flamengo, eu gosto de usar a analogia ali da panela de pressão, né? A panela de pressão, ela não explodiu ainda, mas ela já tá no Beyblade. entendeu? Ela já tá no Beyblade. Já há um tempo, né? Talvez nesse histórico recente aí do Flamengo, né, vitorioso, é uma panela que em 1 minuto ela já tá fazendo esse barulho. Pois é. Em pouco tempo, né? Torcedor, cara, tá impaciente. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, imagens do desembarque, assim, cara. Eu preciso falar um negócio Muita que pressão já. É bem sério, assim, sobre o Flamengo. É desumano jogar na chuva, né? É desumano. Começou a sacanagem. Começou a sacar. E no frio, então? Não. E no frio? O Flamengo precisa jogar na altitude, desumano. Na grama sintética, é desumano. De manhã, é desumano. No calor, é desumano. Na umidade, é desumano. E o vento? No vento, é E o vento desumano. também. E agora na chuva? No frio de Coquimbo? Na chuva de Coquimbo, é assim. é desumano. A gente Assim, precisa ter essa leitura para começar o nosso debate. pra começar, eu acho que você né? pontuou de uma maneira preciso- perfeita. Para começar o nosso André. debate, o Flamengo está em crise, sim. Tá? Não adianta esconder, o Flamengo vive uma crise. O Flamengo tem um time que teria a obrigação de jogar muito mais do que joga. Obrigação, pelos nomes que tem, por aquilo que foi gasto, pela folha de pagamento. O Flamengo, para muitos... Pelo trabalho do Tite, Posso que chegar não é lá? de Claro, uma Posso chegar semana. lá? Posso chegar lá? É. O Flamengo trouxe para muitos o maior treinador da história do futebol 7 meses, mundial. né? Um 7 gênio Quase 8, né? chamado Adenor quase Bach. Um treinador acima do bem e do mal. Um treinador Acima da média. que foi muito bem na seleção brasileira. Só que não. O cara disputou 2 Copas do Mundo, foi eliminado 2 vezes em Copa do Mundo. Tele Santana porque também. a seleção brasileira era um espetáculo Não, de não ver era, jogar. ninguém viu. Não era de resultado. Ninguém falou isso, mas Era não de é esse time resultado. horroroso que você fala Então, que é desastroso. Um treinador muito que vai a desastroso. 2 Copas do Mundo e é Tá, e o eliminado Tele em Santana quartas de também. final em 2 Copas O do Tele Mundo. Santana também. Sim, o Tele Santana tá aqui. Então para de então, usar esse nós estamos argumento falando, tá estúpido, aqui. pô. Há uma diferença gigante. Claro viu? que há, Até porque o time, mas de novo, a seleção do é Tele era beócio gostoso de usar ver esse jogar. aqui, pô. Era gostoso de você parar pra ver a seleção do Tele jogar bola. Claro, mas Era você, ótimo, era resultadista, lindo. não pode A usar do esse Tite, argumento. não. Desculpa, Mauro. O Tite foi colocado. Então usa outro argumento, O usa o Tite livre foi futebol. colocado num Não patamar. um negócio que é óbvio, O Tite foi objetivo. colocado num patamar que não pertence a ele. E também Isso eu esse tô horror que contigo. você tá falando. Mas Não isso eu tô pertence a contigo. ele. Isso eu tô contigo. O Tite, seguinte, o Tite Qual tem que é o patamar que você coloca? O patamar de ser um treinador espetacular, Excelente fantástico. treinador. Não é. É um bom treinador, ponto. Ele é um ótimo bom treinador, ponto, Mauro.
Ô, Mauro, não, mas vem cá, vocês exigem do Tite como se fosse o Klopp, o Guardiola não é. E vocês acham que quem defende o Tite, ou no caso, não detona o Tite, é um amiguinho do Tite. Não, eu não falei nada disso até agora. Mas eu tô falando, quando a gente tenta, e não é que eu defendo o Tite, eu quero que ele não seja atacado, vilipendiado como ele é. Como se ele fosse uma porcaria de treinador, como se a passagem dele pela seleção fosse uma porcaria. Ok, uma passagem ok. Como de tantos outros foram ok. Nada além disso. Porque nas eliminatórias o Brasil foi espetacular. Sim, eliminatórias medíocres, os adversários a hora que foram precisava ruins. ganhar, essa seleção não ganhou. A hora que precisava ganhar no Maracanã para enterrar a Argentina de vez, fez o contrário. O Brasil perdeu para a seleção que foi campeã do mundo. Ótimo. Parabéns pro Brasil. Não, ótimo. É porque maravilhoso. Assim, o Tite ele falou que não treinaria um clube no Brasil. Isso aí ele pode mudar de ideia, tá? E ele tá cumprindo a palavra dele, pô. Então, mas é assim. Palavras de Tite, então. Perfeito. Palavras de Tite. Até agora a gente chamaram ele de mentiroso. Ele falou que podia chamar. Com a palavra, né? Ele falou que podia chamar. Mas ele tá cumprindo com a palavra. Ó, presta atenção. Ele não tá treinando. Mas brincadeiras à parte, tá? Aqui no Brasil, aqui no Brasil. Eu comecei na resenha aqui, mas sobre o Tite, né? Eu tenho falado isso nos últimos dias, em vídeos, enfim, em análises, e sempre que eu sou perguntado sobre. Eu acho que o Tite, com o Flamengo, tem dois problemas, assim. O primeiro problema é, ele tá deixando de extrair 100% do que jogadores que já entregaram algo muito bom no Flamengo poderiam entregar. Imagens hoje pela manhã, tá, gente? No desembarque. Aliás, essas imagens são importantes. Tava lá no Galeão, né? Essas imagens são importantes porque pela segunda vez, Adenor Bach abandona o time. É a segunda vez que ele abandona o time. A primeira foi na Copa do Mundo, a segunda foi hoje. Mas tudo bem, pode seguir. Não, então, e aí eu já falei isso antes, eu não sei se grande parte da audiência já me viu falando isso, mas é sempre bom repetir. Determinados jogadores do Flamengo podem entregar algo muito bom ou excelente, dependendo da função que lhe for exigida, né? O Bruno Henrique, que, voltou a jogar bem com a camisa do Flamengo. Sim. O Tite escala ele como? O Tite gosta de dizer um extremo, né? Aquele ponta que fica muito aberto, fica ali pisando na linha lateral. Extremo, intensidade, esse aqui eu quero falar depois, vou guardar. Jogador terminal? Não, tem vários jogadores terminais ultimamente. Terminal desequilibrante, costado, mas tem um contexto aqui, ó, que daqui a pouco eu quero falar. A galera mais nova até gosta muito dessa nomenclatura. Eu gosto do meu time ganhando jogando bola. Só que, como que o Bruno Henrique se notabilizou como um jogadoraço, ídolo que ele virou do Flamengo, que até esse momento que ele é o único que para pra falar com os torcedores, né? Os caras falam, você é ídolo, você é ídolo. Daqui a pouco a gente coloca na tela pra galera. E aí, como que ele se notabilizou jogando muito? Qual foi o melhor, o prime do Bruno Henrique? Foi jogando de segundo atacante, né? E não como um extremo. Então, o Bruno Henrique, ele pode ser um ótimo extremo? Ele pode ser um ponta muito bom? Pode. Como tá sendo. Ele é ótimo mesmo. Só que você passa a ter um ponta muito bom, mas perde um segundo atacante excelente, cara. Que foi o melhor do Brasil. A mesma coisa com o retorno agora do Gabigol, né? Quando o Gabigol retornou contra o Amazonas, ele passou a jogar, quando ele entra na partida, claramente, atacando o espaço ali entre o ponta direito e o Pedro, né? Pra tentar gerar ali uma superioridade numérica naquele setor e tal. O Gabigol, como que ele se notabilizou jogando bem? Também saindo da área para fazer aquele cruzamento que ele faz de bola flutuante, né, e tal. Ele dá uma fatiada na bola, ou costurando para a perna esquerda para bater pro gol. Não é sendo esse cara que vai atacar ali o espaço de dois jogadores, sabe? Ele pode fazer essa função muito bem? Pode, e fez, né, nos poucos minutos que ele jogou nesse retorno. Mas aí você perde o prime do Gabigol, que é ele jogar da melhor maneira que a gente já viu ele jogando. Então acho que esse é o erro. Esse é o principal erro do Tite até agora. Ele tá deixando de extrair dos jogadores o melhor que eles podem apresentar. Então, Mauro, então é o seguinte. E tem outra. Quem no Flamengo hoje pode ter uma cobrança técnica, a nível técnico, junto com o Tite? Ninguém. Ele chega como um dos melhores treinadores do Brasil, como um treinador que treinou a seleção Você sabe há quanto tempo ele nas está no últimas Flamengo? 2 Copas. Ele já está no Flamengo há 7 meses. Quem que tem um patamar técnico de cobrar o Tite dentro do Flamengo? Não tem, mas tudo bem, é problema do Flamengo. Essa pessoa não existe. Você diz um Landim, um Braz, um Spindle. Nós vamos falar aqui dentro de campo, então. Você falou tudo isso aí, eu concordo com o diretor de futebol o Tite já está no Flamengo há 7 meses.
É bastante Okay? tempo. 7 meses. E lembrando que isso com pré-temporada, embora exígua, mas o que dá mais tempo ainda, né? Exato. Não é de uma hora para outra. Inclusive, vindo aos Estados Unidos, a gente Sim, o jogo aqui. Terminou o final da Então, temporada, conhece o 7 meses de Flamengo. É bastante. O time é muito mal treinado. O time é mal treinado. Qual é a ideia de jogo do Clube de Regatas do Flamengo? Não sei. Vamos lá. Qual é a jogada que o Flamengo tem? Não vejo. O Flamengo diz que é um tal de posicional que o pessoal fala aí. Qual é esse posicional do Flamengo? Quem é o responsável por armar o time, por escalar o time e por treinar o time? É o Tite. É o Tite. O Tite faz um trabalho muito ruim no Flamengo. Esse palestino que ganhou aí ontem, ele tomou 4 do Bolívar em casa. Que na verdade nem em casa os coitados jogam. Sim, e são obrigados a sair 500 quilômetros da cidade deles para jogar. E ganharam do Flamengo ontem. Porque o gramado deles é horrível. E o de ontem também não era bom. Culpa do gramado também. Então é um Flamengo. Era melhor um gramado que é o- artificial, inclusive. Exato. O estádio deles é o La Cisterna, né? Fica em Santiago. Esse Flamengo, ele é muito mal treinado. Você não vê ideia de jogo. Por exemplo, ele não tem o Arrascaeta, que é um jogador desta classe, beleza. Mas que também Mas não que tá não bem. vem bem. Que não vem bem, mas ele tem que encontrar dentro desse elenco alternativas. E o Flamengo não tem alternativa. Pô, daí Assim, então fecha o clube. é isso. Se não tem, tem que Essa é a fechar o Mas, questão. clube. filho, hoje, Mas sabe você por quê? quer ver outro exemplo? Porque o time é mal treinado. Aí é com o E Diniz. ninguém fala isso, eu falo. Não, ninguém o fala. time do Todo Flamengo é mundo mal fala treinado. isso. Não, peraí. Muito mal treinado. Peraí, o Eu Pelé. quero Pelé. ver falar com essas palavras. Calma, O Flamengo é calma, mal treinado. Não, primeiro só uma coisa. Ninguém não. Você é alguém que eu considero Obrigado, muito. Mauro. Então assim, primeiro já começa por aí. Quase todo mundo fala isso e todo mundo, ou a esmagadora maioria do rubro-negros, jornalistas rubro-negros, muitas vezes mais rubro-negros do que jornalistas, ou às vezes mais torcedores deles mesmos do que do Flamengo e do que da imprensa. Mas enfim, muita gente fala isso. E eu concordo, o time está muito mal, com poucas ideias para construir, com buracos defensivos que não apareceram no espaçado. Carioca. Muito Não tem ideia de espaçado. jogo, mano. Enfim, não tem ideia de jogo, pouquíssima jogada. A jogada é levantar a bola para a área para um Pedro que está mal, para o Rascaeta que está mal, para o Bruno Henrique que se supera, para o Léo Pereira que já esteve melhor, com o Fabrício Bruno. Tem muitas questões técnicas, mas também tem muitas questões táticas. E a entrevista coletiva ontem do Tite foi deprimente, primeiro, que não teve soluções, Muito e segundo, bom. porque o Tite parecia o Oswaldo de Oliveira nos dias de mau humor. Para quem não lembra, o Oswaldo era assim, Oswaldo, e o Flamengo? Cara, rubro-negro. Assim, o Oswaldo ele respondia monossilabicamente, era de um mau humor E o terrível. Tite não costuma fazer isso. Foi a entrevista mais lacônica que eu vi do Tite. Eu compreendo o momento, ok? Do Tite, mas assim, tá muito mal. Como depois de 7. Se fossem 7 jogos e com esse desempenho, ok. Mas, de novo, como diria Lécio Marcelinho Carioca, também do rubro-negro. Com esse elenco, não com são 7 jogos, já dá pra jogos, cobrar, não são Mauro. 7 dias, não são 7 semanas, são 7 meses. isso. É muito pouco futebol e piorando, depauperando a cada jogo. O momento é horroroso do Flamengo. E insisto, tá aqui um cara que não é Flamengo, não torce pelo Flamengo, agora falando só como analista. Se um time te irrita como esse, é responsabilidade do Tite, mas eu quero falar algo que está acontecendo agora com o Tite, aconteceu com o São Paulo, aconteceu mais ou menos com o Vitor Pereira, aconteceu bem menos com o Dorival Júnior, que foi mandado embora, mesmo campeão da América e campeão da Copa do Brasil. Aconteceu com o Renato Gaúcho, com o Domenech, com o Rogério Ceni, com quase todo mundo, desde o Jorge Jesus. Só vai sobrar para o treinador? Não, eu não estou querendo dizer que ele tenha que ser demitido. Não vai sobrar para o Landim, não vai sobrar para o virilizante Cartola, o Brás, Não, o porque são eles Spindle. que mandam, Mauro. Então, é para os jogadores, gente, de novo, é isso que eu quero insistir. O Tite tem muita responsabilidade, claro que tem. O trabalho é bom? Não é bom. Para o nível que tem nível de investimento, é muito ruim, quase que para dizer horrível como momento. Mas é impressionante como esse mesmo time do Flamengo não rende. Não é só o Tite, não era só o Vitor Pereira, não é só o São Paulo, Na mão não é do só o Dorival, Klopp, não é só o rendeu. Guardiola. Na mão Rendeu do e mandou Dorival, embora. rendeu. Ok, rendeu e ainda mandou embora. Então, assim, não estou falando para se Cara, cobrar, com o se próprio fosse Renato Gaúcho essa rendeu, pressão. pô. O Renato Com Gaúcho teve um momento. Gaúcho, E o Renato Flamengo, Gaúcho era ele é demonizado. demitido com o Flamengo com Com ele tendo mais de 70%. 80% de Chega- aproveitamento. no né? final Mas dá 70%. esse elenco do atual, ele O é Renato melhor do que jogava o elenco muito que mais. o Renato teve. Ele é melhor que o elenco que o Dorival teve. Cara, o Flamengo tem um jogador hoje que ele é muito diferente. Que é o único que está sendo poupado De La Cruz, torcedor. necessariamente. Que é o De La Cruz. Ele é E o muito Arrascaeta, diferente. que é brilhante, não está bem. É isso. Pô, você Ah, tem o esse aqui é Gabigol, um exemplo você do tem que eu o Pedro, tava falando você tem o antes. Cebolinha. Sim. Pô, você tem Você tem quer um tudo. exemplo que eu tava falando antes? A gente falou, pô, tá sem o Arrascaeta e tal, que é um primor Sim, técnico e mas que etc. não vinha bem. Mas, pô, muitos falavam, cara, o Cebolinha precisa voltar e tal. O Cebolinha voltou ontem. O que o Tite fez? Botou Cara, não, ele pra jogar na assim, ponta direita, pô. Tem que O parabenizar Cebolinha na ponta direita, pô. Um de rendimento.